Fala, queridos, tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ etc. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o quinto e o sexto episódio da série Demolidor Renascido. Disney Plus surpreendeu a gente e lançou logo 2 episódios, agora tá faltando só 3 pro final da série. Então vamos começar falando sobre o quinto episódio, que ocorre durante o dia de São Patrício, né, o St. Patrick's Day, que é uma comemoração bem famosa na Irlanda, principalmente pelas pessoas que são católicas, né? Durante essa festividade, as ruas estão paradas em Nova York e no meio disso tudo, Matt se dirige até o banco para pedir um empréstimo e aumentar o seu negócio, né, o seu escritório de advocacia. Chegando no banco, ele vai falar com o seu gerente, mas o gerente teve um imprevisto e quem está lá é o pai da Kamala Khan, a Miss Marvel, né, que a gente já viu uma série também feita pelo Disney Plus. E é legal ter esse crossover, né, essa interseção ali, e eles vão ser bem importantes para o desenvolvimento do episódio em si. O Matt, infelizmente, tem a notícia de que o seu empréstimo não foi aprovado, então ele, de novo, dá de cara com o sistema, né, como no último episódio, o sistema sempre freando ele de alguma forma, falando, ó, legal que você ajuda muitas pessoas, legal que você quer atender cada vez mais clientes necessitados, mas as suas garantias não são as melhores aqui, então o empréstimo não vai rolar. Então ele agradece ali o pai da Kamala Khan e sai do banco. Quando ele vai virar a esquina, começa um assalto dentro do banco e ele já volta imediatamente para se meter ali entre um dos reféns e pelo menos tentar controlar a situação de alguma forma, já que ele ainda não voltou a ser o Demolidor, né? E esse episódio ele basicamente é o confronto do Matt Murdock naquela situação de refém, né? Então ele entende ali o que os criminosos querem, o que eles estão procurando. O pai da Kamala é feito de refém ali como sendo o único gerente. Ele não tem a senha exatamente do cofre, que é o que os bandidos querem ali, né? Mas ele se coloca numa situação só para ganhar um tempo, que o Matt até fala para ele, ó, ganha um tempo para eu tentar reverter essa situação de alguma forma. Ele reverte essa situação de um modo stealth, né? Usando as habilidades ali auditivas que ele tem, só escutando, tentando entender, até para abrir o cofre ele usa um pouco dessa sensibilidade auditiva que ele tem e tudo stealth, né, sem fazer barulho nenhum, abatendo ali os bandidos, tentando controlar eles de alguma forma. E o episódio ele acaba com uma batalha ali entre o chefão dessa organização criminosa e o Matt, uma pancadaria franca ali no meio da rua, muito bem coreografada. As cenas de ação desse episódio foram muito bons. Eu entendo esse episódio, o quinto episódio, como um episódio também de transição. Assim como no quarto a gente teve mais diálogos ali, ele se entendendo, o Demolidor tentando pensar o que ele pode fazer, sendo confrontado pelo Justiceiro, sendo travado pelo sistema, seja pela morte do Tigre Branco, seja pela recuperação, né, daquele outro moço que foi preso por roubar pipoca. Então é uma continuidade e aqui é mais sendo confrontado com a violência do dia a dia, né? Lá foi a violência institucional, o sistema travando ele, e aqui é a violência da criminalidade da cidade em si, que vai ajudar a ele cair na real para o que a gente vai ver para o sexto episódio. E aí chegamos no sexto episódio. O sexto episódio ele começa com o Wilson Fisk conversando ali com a força policial e descobrindo que existe um novo serial killer. E esse serial killer ele usa sangue de pessoas para fazer suas artes, os grafites, e é conhecido como Muso. Ele fica pistolaço porque ele descobre desse assassinato por meio do serviço sanitário, né, o serviço de limpeza da cidade, de um senhor que viu corpos dessas pessoas e não necessariamente da polícia. Então ele reúne a polícia para tentar entender o que está acontecendo, né, e como que eles podem agir a partir daquele momento. O Wilson Fisk entende que do jeito que as coisas estão funcionando na polícia, não tá rolando muito bem, então ele pede para o chefão lá, o comissário principal, reunir algumas personalidades, alguns desses policiais que ele acha que podem fazer parte de uma força-tarefa que vai caçar esse serial killer. E essa força-tarefa que ele reúne ali
são aqueles policiais basicamente contraventores que a gente já viu em episódios anteriores. Aqueles que são mais violentos, que alguns têm a tatuagem do Justiceiro e eles vão fazer parte, né, dessa equipe especial que o Wilson Fisk recruta para correr atrás do Muso. Paralelo a isso, a gente vê a sobrinha do Tigre Branco indo atrás do Matt Murdock para falar, ó, por favor, meu tio, quando ele foi morto, ele estava investigando o sumiço de algumas pessoas. Ninguém sabe ao certo o que está rolando, mas ninguém fala sobre isso, ninguém está investigando. A polícia não tá nem aí porque a gente é pobre, periférico, e tá sumindo muita gente. Tem como você ajudar? O Matt falou, não tenho como ajudar. O máximo que eu posso fazer é pegar essa denúncia, tentar levar para a polícia, tentar seguir pelas vias jurídicas, né? Pelas vias legais. Aí ela fica pistola, né? A sobrinha do Tigre Branco fala que ninguém tá nem aí, que não fizeram nada pro tio dela, muito pelo contrário, ele foi morto por causa disso. E sai ali indignada depois dessa discussão com o Matt, que mais uma vez é jogado na cara dele a verdade, né? Ele tá uns 3 episódios que as pessoas estão jogando verdades na cara dele ali, ele tá absorvendo pra finalmente tentar voltar como Demolidor de alguma forma. E antes da gente entrar aí no ápice do episódio, se você estiver gostando desse vídeo, curte ele e não esquece de se inscrever no canal que ajuda bastante a gente, tá certo? Então a sobrinha do Tigre Branco, ela começa uma investigação paralela, então ela vai atrás do Muso, sabe que ele tem uma base que fica dentro de uma estação de metrô desativada e ela vai até o local, mas é capturada pelo Muso e vai ter o seu sangue drenado para as artes dele. Ao mesmo tempo que isso acontece, a mãe da sobrinha do Tigre Branco liga pro Matt Murdock e pergunta sobre ela, né? Ela sabe que foi encontrar ele, né? Que foi até ao escritório do Matt, mas não voltou até agora e não sabe o que aconteceu. E aí o Matt liga as coisas e fala, putz, ela foi atrás do Muso, né? Foi atrás desse serial killer. Então ele se vê numa sinuca de bico, ele até liga pra polícia, mas ele cai na real de que a polícia não vai ajudar, então ele finalmente se veste de Demolidor depois de só ter feito isso no primeiro episódio. Paralelo a isso, no episódio nós temos a parte do Wilson Fisk, né? Agora, depois de criar aquela força-tarefa, ele vai até uma reunião muito importante com os principais magnatas ali de Nova York, a galera da elite, e ele se vê em um ambiente que ele não está acostumado, né? Geralmente ele está acostumado a controlar pessoas muito pela necessidade delas ou por obter algo que elas queiram muito. Só que quando você vai falar com essa elite, eles já têm tudo que eles precisam. Na verdade, a necessidade deles é outra, né? É mais egóica até. E o Wilson Fisk não sabe muito bem navegar por isso e a gente vê ele patinando exatamente em tentar construir essas relações com essa galera com muita grana. Depois que ele é confrontado ali pela galera que tem mais grana, ele precisa de alguma forma retomar aquele controle que ele tem. Ele tá sentindo que tá perdendo o controle, então ele sai da festa e vai até o seu local ali particular, onde ele tem preso o amante da Vanessa. E aí nós temos uma cena de dualidade muito interessante, que é ao mesmo tempo que o Demolidor ele chega para confrontar o Muso e eles começam a lutar ali corporalmente para tentar salvar a sobrinha do Tigre Branco. É uma cena bem violenta, tem o que a gente gosta do Demolidor, né, que é aquela luta corporal, ele usando ali o seu bastão, as habilidades que ele tem de escutar, ao mesmo tempo que ele tá lutando, ele tá escutando a batida do coração da sobrinha do Tigre Branco, que já estava mais fraca ali, porque o sangue dela estava sendo drenado pelo Muso, e numa situação ali ele consegue prender o Muso. Na hora que ele vai finalizar ele, o coração da menina para, então ele corre para tentar fazer uma massagem cardíaca, e num ato de desespero ali ele dá um soco, o coração dela volta a bater, porque já tinha parado, então ele consegue salvar ela, mas ao mesmo tempo que salva ela, o Muso escapa. E, em paralelo a isso, a gente tem o Wilson Fisk dando um machado para o amante da Vanessa, libertando ele da cela e falando, ó, eu sei que eu sou mais forte que você, mas quando a gente não tá em igualdade ali de força,
a gente precisa de ferramentas para igualar isso e dar um machado na mão dele para eles saírem na trocação franca e ver quem sai vitorioso daquela situação numa equidade de forças, vamos dizer assim, né? E ali o amante da Vanessa, ele é estraçalhado pelo Wilson Fisk. E aí a gente tem meio que a mensagem final do episódio, né? Que no fim das contas é que é impossível escapar do que se é. O Matt Murdock, ele tentou na temporada toda escapar de ser o Demolidor pelas vias legais, tentando ser um advogado, tentando usar o sistema a favor, mas o sistema é ineficaz e ele sempre entra nessa sinuca de bico e ele sempre vai ter que vestir a sua roupa de demônio e ir atrás do principal problema, que é a violência em Nova York, que sempre confronta ele de alguma forma. E em paralelo a isso, o Wilson Fisk também, é impossível ele deixar de ser o que ele é. No fim das contas, ele é um cara violento, que resolve as coisas com as próprias mãos, não com as palavras necessariamente. E quando ele tem que usar aquilo para convencer aquela elite, ele se vê preso, se vê encurralado e tem que de alguma forma botar isso para fora, e ele bota para fora, mostrando quem ele é, matando praticamente o amante da Vanessa com as próprias mãos. Em suma, o 6º episódio foi um ótimo episódio de desenvolvimento, de retomada dos personagens ao ponto do que eles são, de encontrar, né, depois de todo esse processo que eles levaram, principalmente no 4º e 5º episódio, de tentarem se encontrar como pessoas e serem jogado na cara deles, né, sempre as verdades e as travas do sistema. Então eles se encontram quem eles são e agora a gente vai ter o desenvolvimento da trama, né? O Wilson Fisk agora vai ter que ser o prefeito que usa as próprias mãos para ter o que ele quer, para conseguir o que ele realmente deseja para essa prefeitura, para esse lado político, e ao mesmo tempo o Demolidor vai ter que ir atrás da caçada do Muso, já que esse esquadrão feito pelo Wilson Fisk também vai estar, né? Então vai ter essa caçada dupla, né? Desse esquadrão que o Wilson Fisk montou de policiais, com o Demolidor indo atrás do Muso para evitar novas mortes desse serial killer. Então é isso, galera, o resumo dos últimos 2 episódios aí de Demolidor Renascido. Se você curtiu o vídeo, curte ele aqui, não esquece de se inscrever porque ajuda muito o nosso canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!